Olá, estudantes do programa Mais Aprendizagem. Tudo bem com vocês? Que bom, fico feliz que vocês estejam bem. Vamos estudar então? Tá na hora, né? Vamos lá? Hoje os objetivos da nossa aula são ler textos informativos sobre que açúcar é mais saudável para a nossa alimentação, localizar informações explícitas no texto e inferir informações implícitas no texto. Vamos lá? Açúcar. Quais são as opções para adoçar os alimentos e quais são as mais saudáveis? Você gosta de açúcar? Você usa muito açúcar no teu dia a dia? Vamos dar uma olhadinha nessa aula então? Melado de cana, demerara, mascavo, orgânico, cristal e por aí vai. As opções para adoçar um simples cafezinho, fazer um bolo ou um prato de doce vão muito além do açúcar refinado, também conhecido como branco, o mais comum e o menos indicado pelos especialistas. Durante o processo de refinamento, alguns aditivos químicos, como enxofre, são adicionados para dar a coloração branca. Além disso, o açúcar perde vitaminas e minerais, explica a nutricionista e doutora em nutrição humana pela Universidade de Brasília, Alessandra Gaspar Souza. Olha só, pessoal, o açúcar refinado perde vitaminas e minerais. Por isso, a escolha mais saudável indica um tipo de açúcar que seja pouco processado para preservar seus nutrientes e que tenha pouco ou nenhum aditivo químico adicionado. Atividade 1 para você. Pegue seu caderno, anota aí. Durante o processo de refinamento, alguns aditivos químicos, como enxofre, são adicionados para dar coloração branca. Além disso, o açúcar refinado perde vitaminas e minerais. Por que o açúcar refinado branco não é o mais indicado para o consumo? É só você ler o fragmento que você consegue responder. Tá fácil, eu te espero.
Respondeu? Vamos lá então dar uma conferida? Por que o açúcar refinado não é o mais indicado para o consumo? O açúcar branco não é o mais indicado para o consumo porque, ao ser processado, recebe aditivos químicos para o seu embranquecimento. Além disso, perde vitaminas e minerais. Ou seja, ele só vai trazer, o mal para o nosso corpo. Ele não vai trazer vitamina, não vai trazer mineral e, além disso, tem componente dentro dele, Os vários tipos de açúcar, professora, o refinado, o light, o demerara, o mascavo, o cristal, o orgânico, o açúcar de frutose feito a partir de frutas e não da cana, melado de cana, adoçantes à base de estévia, adoçante natural feito da folha de estévia. São os tipos de açúcar que nós temos por aí. Qual que você usa? Qual que é o mais comum na sua casa? Quantidade recomendada. Olha quanto que nós devemos consumir de açúcar por dia. Na prática, todos os tipos de açúcar são transformados em glicose no processo de digestão e são processados pelo fígado. Por isso, qualquer um dos tipos faz mal à saúde e pode levar à obesidade quando consumido em excesso. Você está tomando muita coisa doce? Você está ingerindo muito açúcar? Ah, não, professora, eu não como açúcar não, mas eu tomo suco, eu tomo refrigerante, eu como pudim. Pois é, ó. Entende-se por excesso mais que 25 gramas de açúcar por dia, o equivalente a cerca de 6 colheres de chá, quantidade limite indicada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Vamos lá. Quanto de açúcar que você pode ingerir por dia? 6 colheres de chá. Não pode mais que isso, não é considerado excesso. Atividade 2 para você. Entende-se por excesso mais que 25 gramas de açúcar por dia, o equivalente a cerca de 6 colheres de chá, quantidade limite indicada pela Organização Mundial da Saúde. O que significa OMS? Qual é a quantidade máxima de açúcar recomendada por ela? Tá fácil, eu te espero. Faz essa resposta bem caprichada, tá? Bem completa. Respondido? Boa. OMS,
A OMS significa Organização Mundial de Saúde e ela recomenda o máximo de 25 gramas de açúcar por dia, incluindo todo o açúcar presente nos outros alimentos consumidos no dia. Ah, professor, eu achei que era 6 colheres de açúcar. Eu estava tranquilo porque eu não como 6 colheres de açúcar por dia. Pois é, mas não é só o açúcar limpo lá, não. É todo o açúcar que você ingere dentro da sua alimentação. Passa de 25 gramas? Pois é excesso. O açúcar demerara é um dos tipos mais saudáveis. Por quê? Passa por pouco refinamento e não recebe nenhum tipo de aditivo químico, indica Souza. Você conhecia o açúcar demerara? O mascavo. O mascavo, popular em algumas receitas, como a de cookies, não passa pelo processo de refinamento e também não tem aditivo químico, conservando cálcio, ferro e sais minerais, diz a nutricionista. Ou seja, ótimo, né? Isso daqui é excelente. Tanto o demerara quanto o mascavo são extraídos da cana e tem grãos mais rústicos, escurecidos e com alto valor nutricional. Enquanto o mascavo tem um sabor forte, o demerara é mais suave. Demerara e o mascavo. O melado de cana é um açúcar também, sabia disso? O melado de cana é o açúcar na forma líquida e adoça bastante. Não passa pelo refinamento e é rico em ferro, cálcio, selênio, manganês e o cobre. Olha só, melado de cana. E o açúcar orgânico, professora? O açúcar orgânico, também de coloração escura, é mais saudável que o refinado por utilizar uma cana sem agrotóxicos e nenhum aditivo químico. Você sabia de tudo isso? Quando você chega lá no supermercado, você vai no supermercado com a sua mãe, com seu pai, com a sua avó, com a sua tia, qual é, né, na gôndola, onde que você bate seus olhos e vai direto? Em que tipo de açúcar? Pois é, tá na hora de repensar, né? Se a gente vai direto naquele refinado, tem que repensar essa prática aí, né? Atividade 3 para você. Eu quero que você leia, né, o enunciado, as alternativas e responda. Vai com calma, faz direitinho, faz a leitura. Não é para você ler e lendo e adivinhando as palavras, não, para terminar logo. Não, leia com calma. Se chegar ao final do tempo, você não tiver conseguido ler tudo, não se preocupe. O importante é que você faça essa leitura bem feita e não correndo tudo, errando palavras, atropelando as palavras e sem compreender o que leu. Não adianta, eu te espero.
Conseguiu fazer a leitura certinho e resolver? Perfeito. Mas se não conseguiu, também não fique preocupado, não. Nós estamos aqui para aprender sempre, né? Marque as alternativas que correspondem aos açúcares saudáveis. Passam por processo de limpeza e refinamento? Não, não. São mais escuros porque não recebem aditivos químicos? Sim. Não passam por refinamento, portanto são mais rústicos? Sim. E tem alto valor nutricional? Sim, perfeito. Então nós temos, né? E aqui, ó, pessoal, as alternativas, olhar direitinho o enunciado, que daí fica mais fácil para a gente acertar. Com índice glicêmico. Souza aponta que os açúcares de frutose, como o açúcar de coco e de milho, têm alto valor nutricional e baixo valor glicêmico, quando comparado com o açúcar refinado da cana. Então, os açúcares de fruta, né, eles têm um menor índice glicêmico. Outro ponto positivo do açúcar de coco é que ele é rico em nutrientes como ferro, zinco, cálcio e potássio, além de antioxidantes. Você sabia disso? Você sabia que tem açúcar de coco? Outro açúcar com baixo nível glicêmico é o feito a partir da folha de estévia, um adoçante natural. Apesar de ser uma das opções mais saudáveis, muitos se queixam do sabor de alimentos adoçados com estévia. É uma plantinha, né? E os refinados, então, professora? Tanto o açúcar branco quanto o light e o cristal passam pelo processo de refinamento, que retira mais de 90% das vitaminas do alimento. No cristal, contudo, o refinamento é menos agressivo e por isso tem mais nutrientes. Entre o refinado e o cristal, melhor o cristal. O açúcar light, professora, mas lá na minha casa a gente usa muito açúcar light. Vamos ver o que diz aqui? O açúcar light, ao contrário do que muitos pensam, não contém nutrientes e não pode ser considerado um alimento saudável, diz a nutricionista. Quanta informação nova, né? Atividade 4 para você. Eu quero que você leia. Não, vou te ajudar aqui. Tanto o açúcar branco quanto o light e o cristal passam pelo processo de refinamento, que retira mais de 90% das vitaminas do alimento. O açúcar light, ao contrário do que muitos pensam, não contém nutrientes e não pode ser considerado um alimento saudável. O que o fragmento acima alerta sobre o açúcar light? Essa pergunta, eu quero que você olhe para o fragmento, compreenda direitinho e produza a sua resposta. Mas produza uma resposta completa, para que a hora que você for ler ou qualquer outra pessoa pegar o seu caderno, tenha lá uma informação completa e não uma coisa de qualquer jeito, uma resposta qualquer lá, certo? Capricha aí que eu te espero.
conseguiu fazer a sua resposta bem caprichada? É isso mesmo. Olha só, nós do programa Mais Aprendizagem, nós temos que interpretar textos. E ao interpretarmos, nós precisamos colocar o nosso pensamento no papel, por escrito. E é isso que é o nosso trabalho. Então não dá para ter preguiça de fazer, não. Não dá preguiça de ler, pode ter preguiça de escrever. Vamos ver como é que ficou essa resposta? O açúcar branco e o light, ao serem processados, perdem 90% das vitaminas do alimento e o light, em específico, não contém nutrientes e não pode ser considerado um alimento saudável. Então tá aí, é um esclarecimento dos açúcares, quais são as opções que nós temos e quais são as mais saudáveis, tá certo, pessoal? Então, hoje nós lemos textos informativos sobre os açúcares que fazem bem à saúde. Vimos que o mais comum deles não é nada saudável e que quando ingerimos muito açúcar, nosso organismo sente necessidade de mais e mais. Isso é uma curiosidade. Isso é uma curiosidade. Quando você come açúcar, o organismo não se sente saciado, ele tem necessidade de buscar mais alimento. Por isso que coisa doce é muito gostosa. A gente quer comer e quer comer, porque ele não dá a sensação de saciedade que nós precisamos para parar de comer. Ok, pessoal? Nossa aula termina por aqui. Um beijo da prof, até a próxima.